Você já se perguntou como as crises financeiras são orquestradas? Como alguns poucos ganham bilhões enquanto o resto do mundo mergulha no caos? O que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você vê cada recessão, cada colapso de mercado. Prepare-se para conhecer o lado sombrio das finanças globais, onde a BlackRock e a Vanguard são os verdadeiros maestros. No vídeo anterior, exploramos como a BlackRock e a Vanguard controlam boa parte das empresas mais poderosas do mundo. Mas o que acontece quando esses gigantes decidem que é hora de mexer nas engrenagens da economia global? Hoje, vamos mergulhar fundo nas estratégias que essas instituições utilizam para influenciar crises financeiras, moldando o futuro de nações inteiras. Você está preparado para saber quem realmente puxa as cordas nos bastidores? Então continue assistindo. Crises financeiras, coincidência ou estratégia? As crises financeiras sempre foram vistas como acidentes inevitáveis, fruto de falhas sistêmicas ou de eventos imprevisíveis. Mas e se elas não fossem apenas acidentes? E se, na verdade, fossem parte de uma estratégia muito bem planejada? Vamos analisar como as decisões tomadas por BlackRock e Vanguard no passado coincidiram com momentos de grande instabilidade econômica, levantando a questão: eles estão apenas reagindo às crises ou ativamente moldando-as? A criação dos titãs, ascensão da BlackRock e Vanguard. Para compreender o impacto atual dessas duas gigantes no cenário financeiro global, precisamos voltar ao ponto de partida: o nascimento da BlackRock e da Vanguard, duas entidades que, de formas distintas, reescreveram as regras do mercado. Os primeiros passos. BlackRock, fundada em 1988 por Larry Fink e seus colegas, a BlackRock começou como uma pequena firma de gestão de risco focada em ajudar instituições a gerenciar seus ativos de forma eficiente. Com uma estratégia clara de fornecer não apenas gestão de investimentos, mas também uma tecnologia que permitisse análises detalhadas de risco, a empresa rapidamente ganhou destaque. Em menos de 2 décadas, a BlackRock evoluiu para se tornar a maior gestora de ativos do mundo, controlando trilhões de dólares. A Vanguard, por outro lado, teve uma origem completamente diferente. Fundada em 1975 por John C. Bogle, a empresa nasceu de uma revolução ideológica: a criação do primeiro fundo de índice acessível ao investidor comum. Bogle acreditava firmemente que os investidores estavam pagando taxas exorbitantes por uma gestão ativa que muitas vezes não superava o mercado. Sua filosofia de baixos custos e investimentos passivos ressoou com milhões de investidores ao redor do mundo, catapultando a Vanguard ao status de um dos maiores provedores de fundos mútuos e ETFs globalmente. A filosofia de crescimento. BlackRock. A expansão da BlackRock não foi acidental. Larry Fink, com sua visão de longo prazo e foco inabalável em gestão de risco, transformou a empresa em uma potência ao adquirir a Barclays Global Investors em 2009. Este movimento estratégico trouxe sob seu guarda-chuva o Aladdin, uma plataforma de análise de risco revolucionária, e consolidou a posição da BlackRock no topo do setor financeiro. Vanguard. Enquanto isso, a Vanguard seguiu sua trajetória de crescimento com uma abordagem mais orgânica, conquistando a confiança de milhões de investidores ao redor do mundo. A filosofia de Bogle de colocar o investidor em primeiro lugar tornou a Vanguard uma marca sinônimo de confiança e segurança no mercado financeiro. A empresa continuou a expandir sua linha de produtos, sempre com foco em manter os custos baixos e maximizar os retornos para seus clientes. BlackRock e Vanguard. Hoje, BlackRock e Vanguard juntos controlam trilhões de dólares em ativos, com influência direta sobre milhares de empresas em todo o mundo. Eles não apenas ditam tendências no mercado financeiro, mas também exercem uma influência significativa sobre políticas corporativas e governamentais. Suas decisões podem mudar o destino de economias inteiras, moldar o futuro de indústrias e até mesmo influenciar políticas públicas em diversas nações. Entender como essas empresas surgiram e se consolidaram é crucial para compreender o papel que desempenham hoje. Mas o mais impressionante é o que vem a seguir: como elas utilizam esse poder imenso para influenciar crises financeiras globais. Prepare-se, pois as próximas revelações podem mudar completamente sua percepção do mercado financeiro. Agora que você tem uma visão geral de como a BlackRock e a Vanguard controlam uma fatia significativa do mercado global, a pergunta que fica é: como essas gigantes financeiras começaram a construir seu império? O que permitiu a elas acumular tanto poder ao ponto de influenciar governos e até mesmo crises financeiras? No próximo capítulo, vamos mergulhar na história oculta por trás da ascensão dessas empresas e como elas passaram de investidores modestos a verdadeiras forças que moldam o destino da economia mundial. As ferramentas do poder. Como a BlackRock e a Vanguard exercem sua influência. Se a ascensão meteórica da BlackRock e da Vanguard ao topo do mundo financeiro já é impressionante,
O que realmente distingue essas duas empresas é a forma como elas exercem sua influência. Mas quais são as ferramentas que permitem a essas corporações não apenas dominar o mercado, mas também moldar o futuro das economias globais? O poder dos ativos sob gestão. Trilhões em AUM, Assets Under Management. A BlackRock e a Vanguard, juntas, gerenciam um valor colossal em ativos. Com aproximadamente 10 trilhões de dólares sob gestão, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, seguida de perto pela Vanguard, com cerca de 7 trilhões de dólares. Esse volume de capital confere a essas empresas uma influência sem precedentes sobre os mercados financeiros globais. Influência sobre empresas globais. As ações que essas empresas detêm em praticamente todas as grandes corporações do mundo lhes dão um poder extraordinário. Quando a BlackRock ou a Vanguard decidem apoiar ou se opor a uma decisão corporativa, o impacto é sentido imediatamente. De nomeações em conselhos de administração a políticas de governança, suas decisões moldam o destino de empresas em diversos setores. Tecnologia e dados. O Aladdin e o Vanguard Personal Advisor. Aladdin, Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network. A plataforma Aladdin da BlackRock é uma das ferramentas mais poderosas do mercado financeiro. Este sistema de análise de risco e gestão de portfólio processa dados sobre bilhões de transações diariamente, oferecendo insights cruciais que guiam as decisões de investimento da BlackRock. Aladdin é usado não apenas pela BlackRock, mas também por outras grandes instituições financeiras globais, estendendo ainda mais a influência da empresa. Vanguard Personal Advisor Services. A Vanguard, por sua vez, aposta em sua combinação de tecnologia e atendimento personalizado. Seu serviço de consultoria digital oferece orientação financeira adaptada às necessidades individuais de cada investidor, democratizando o acesso a uma gestão de portfólio de qualidade. Com isso, a Vanguard não apenas influencia grandes corporações, mas também milhões de investidores individuais ao redor do mundo. Advocacia e lobbying, moldando políticas públicas. Ativismo corporativo. Tanto a BlackRock quanto a Vanguard têm utilizado sua influência para promover políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Através do ativismo corporativo, essas empresas têm pressionado corporações a adotar práticas mais alinhadas com as metas de ESG, Environmental, Social and Governance, moldando a agenda corporativa global. Lobbying em escala global. Além disso, essas empresas estão profundamente envolvidas no lobbying político. Com presença em capitais ao redor do mundo, elas influenciam regulações e políticas econômicas que afetam diretamente o funcionamento dos mercados. Ao defender certas reformas e regulamentações, a BlackRock e a Vanguard não estão apenas protegendo seus interesses, mas também moldando o ambiente financeiro global de acordo com suas visões estratégicas. O impacto nas crises globais. Gerenciamento de crises. Durante crises econômicas globais, como a crise financeira de 2008 ou a pandemia de Covid-19, a BlackRock e a Vanguard desempenharam papéis cruciais. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, contratou a BlackRock para gerenciar a compra de ativos tóxicos durante a crise de 2008 e, mais recentemente, para ajudar na estabilização dos mercados durante a pandemia. Essas intervenções não só ajudaram a conter o pânico no mercado, mas também aumentaram o poder e a credibilidade dessas empresas. Enquanto os trilhões de dólares sob gestão e as ferramentas tecnológicas avançadas são impressionantes, o verdadeiro poder da BlackRock e da Vanguard reside em sua capacidade de moldar as políticas corporativas e governamentais em escala global. No próximo capítulo, exploraremos as controvérsias e os desafios que essas duas gigantes enfrentam à medida que ampliam ainda mais sua influência. E a pergunta que não quer calar: até onde vai o poder dessas corporações? Compreender a história e as origens da BlackRock e da Vanguard é apenas o começo. Mas e quanto ao presente? Como elas estão utilizando seu poder hoje para influenciar decisões críticas e moldar o futuro da economia global? No próximo capítulo, vamos explorar as táticas atuais dessas corporações, revelando como suas estratégias de investimento e influência política estão impactando a economia e o seu dia a dia de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. As sombras do poder, controvérsias e críticas à BlackRock e à Vanguard. À medida que a BlackRock e a Vanguard expandem seu domínio sobre as finanças globais, críticas e controvérsias inevitavelmente surgem. Para alguns, essas empresas representam a personificação do capitalismo desenfreado. Para outros, são uma força necessária para a estabilidade econômica. Mas o que realmente se esconde nas sombras desse poder imenso? Concentração de poder, um monopólio disfarçado. O argumento da concentração de poder. Uma das críticas mais frequentes é que a BlackRock e a Vanguard, ao dominarem o mercado financeiro, representam uma concentração de poder sem precedentes na história moderna.
Com participações significativas em quase todas as empresas do índice S&P 500, essas duas gigantes têm uma influência decisiva sobre a economia global. Críticos argumentam que esse nível de controle centralizado é perigoso, pois limita a competição e cria um monopólio disfarçado, onde poucas entidades têm um poder desproporcional sobre o destino de milhões de pessoas. Efeitos sobre a competitividade. A concentração de poder pode também impactar a competitividade do mercado. Se a BlackRock e a Vanguard decidem apoiar certas políticas corporativas ou tendências de mercado, elas podem, intencionalmente ou não, sufocar a inovação e limitar as oportunidades para empresas menores e novas ideias, o que pode ter efeitos duradouros na economia global. O debate sobre ESG, verdadeira sustentabilidade ou greenwashing. ESG, Environmental, Social, and Governance, e Agenda Corporativa. Ambas as empresas são grandes defensoras das políticas de ESG, exigindo que as corporações adotem práticas mais sustentáveis e responsáveis. No entanto, há um crescente debate sobre se essas iniciativas representam um compromisso genuíno com a sustentabilidade ou se são meramente uma forma de greenwashing, uma tentativa de melhorar a imagem pública sem implementar mudanças significativas. Críticas ao greenwashing. Ativistas e críticos apontam que, enquanto a BlackRock e a Vanguard promovem uma imagem de responsabilidade social, muitas das empresas em que investem continuam envolvidas em práticas que contribuem para problemas ambientais e sociais. Essas inconsistências levantam questões sobre a autenticidade do compromisso dessas gestoras com a agenda ESG. Influência política. Uma rede de lobbying silenciosa. Lobbying e influência na política pública. Tanto a BlackRock quanto a Vanguard estão profundamente enraizadas na política global. Usando sua vasta influência, elas desempenham um papel silencioso, mas poderoso, no lobbying para moldar as políticas públicas que favorecem seus interesses. Críticos argumentam que essa influência permite que essas empresas evitem regulamentações rigorosas e mantenham uma vantagem competitiva injusta. Conflitos de interesse. Um dos maiores problemas relacionados ao lobbying é o potencial para conflitos de interesse. A BlackRock, por exemplo, tem sido contratada por governos para gerenciar ativos em tempos de crise, enquanto ao mesmo tempo investe em muitas das mesmas empresas cujas políticas e destinos ela ajuda a moldar. Isso cria uma situação em que os interesses da empresa podem não estar perfeitamente alinhados com o bem público, levando a decisões que favorecem as corporações em detrimento da sociedade. Impactos sociais, desigualdade e o poder das grandes corporações. A crítica ao crescimento da desigualdade. À medida que a BlackRock e a Vanguard acumulam poder e riqueza, a desigualdade econômica continua a crescer. Alguns argumentam que a concentração de riqueza nas mãos de poucos contribui para o aumento das disparidades sociais e econômicas. Com seus vastos recursos, essas empresas têm a capacidade de influenciar políticas que podem perpetuar ou até mesmo agravar essa desigualdade. A responsabilidade social das corporações. Em contrapartida, defensores da BlackRock e da Vanguard argumentam que suas políticas de investimento sustentável e de ESG contribuem para a melhora das condições sociais e ambientais. No entanto, o impacto real dessas políticas é frequentemente questionado, e há quem diga que, enquanto os acionistas prosperam, os benefícios para a sociedade como um todo são mínimos. Enquanto a BlackRock e a Vanguard continuam a exercer seu domínio sobre o mundo financeiro, as sombras de suas práticas levantam questões importantes sobre o impacto real de seu poder. Mas e se eu te dissesse que as polêmicas que discutimos até agora são apenas a ponta do iceberg? No próximo capítulo, vamos revelar os segredos obscuros e as estratégias que essas corporações utilizam para garantir que seu poder continue crescendo. Estratégias que, em muitos casos, passam despercebidas pelo público e pelos reguladores. Você não vai acreditar no que está por vir.